Seja bem-vindo à 134ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte: calcule o limite da raiz quadrada de x elevado ao quadrado mais 1 sobre 3x mais 2 quando x tende ao mais infinito. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial, se você quiser contribuir de forma voluntária com este projeto educacional, você poderá fazer isso através do QR Code que se encontra aqui no canto direito superior da tela. Agora, começando a resolver este exercício. Primeira coisa que eu irei fazer, irei reescrever as funções polinomiais presentes no limite. Veja, no numerador da fração eu tenho uma função polinomial dentro da raiz quadrada, que é o quê? X ao quadrado mais 1. Eu irei reescrever os termos desta função na forma de um produto, que vai ser o quê? X ao quadrado vezes x ao quadrado sobre x ao quadrado mais x ao quadrado vezes 1 sobre x ao quadrado. A função polinomial que se encontra no denominador, eu também a reescreverei na forma de um produto. Logo, x vezes 3x sobre x mais x vezes 2 sobre x. Por quê? Porque é simples. Se eu pego um valor, multiplico e divido pelo mesmo valor, eu preservo o valor. Como assim? Imagine, se eu tenho 3, eu multiplico por 4 e divido por 4, eu tenho o quê? 3. 4 vezes 3, 12, 12 dividido por 3, 4. Então eu estou reescrevendo na forma de um produto, que é igual ao valor. Cheguei neste ponto, o próximo passo será este aqui. Eu irei isolar o fator comum. Com isso eu terei o quê? Limite da raiz quadrada de x elevado ao quadrado vezes x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado sobre x vezes 3x sobre x mais 2 sobre x, com x tendendo ao mais infinito. Por quê? Fator comum aqui é x ao quadrado. Fator comum aqui é x. Estou isolando o fator comum. Próxima etapa. Irei aplicar a propriedade operatória que envolve raízes, que diz o quê? Quando dentro de uma raiz quadrada eu tiver valores realizando uma multiplicação, um produto, eu posso separar os componentes desse produto na raiz quadrada que possui o mesmo expoente, deste valor elevado ao expoente que ele já tinha, vezes a raiz de mesmo expoente do outro valor que estava dentro do produto, dentro da raiz. Com isso eu vou ter o quê? Limite da raiz quadrada de x elevado ao quadrado vezes x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado vai ficar igual ao quê? Ao limite da raiz quadrada de x elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Apliquei a propriedade, separei os componentes aqui do numerador. O que eu faço agora? Simples. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Logo eu terei limite de x vezes raiz quadrada de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado sobre x vezes 3x sobre x mais 2 sobre x, com x tendendo ao mais infinito. Próxima etapa. Vou aplicar esta propriedade operatória de divisão quando se tem bases iguais com expoentes, que diz o quê? Quando eu tenho uma divisão com bases iguais, o que eu faço? Eu preservo a base, subtraio os expoentes. Então, vou fazer o mesmo. Eu não tenho aqui, limite de x vezes raiz quadrada de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado sobre x vezes 3x sobre x mais 2 sobre x com x tendendo ao mais infinito. O expoente deste x aqui, que não está escrito, deste, é o quê? É 1. Logo, eu terei limite de x elevado a 1 vezes raiz quadrada de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado sobre x elevado a 1 vezes
3x elevado a 1 sobre x elevado a 1 mais 2 sobre x elevado a 1. Aplicando a propriedade, vou preservar a base, subtrair os expoentes. Ficarei, portanto, com o limite de x elevado a 1 menos 1 vezes raiz quadrada de x elevado a 2 menos 2. Isso aqui, ó, preservo a base, subtrai os expoentes. Mais 1 sobre x ao quadrado sobre 3 vezes x elevado a 1 menos 1. Estou preservando a base, subtraindo o expoente. Mais 2 sobre x, com o limite de x tendendo ao quê? Ao infinito. Positivo. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. Logo, eu terei o quê? Um valor qualquer elevado a 0, diferente do 0, dá o quê? 1. Então, x elevado a 0 é igual a 1. Logo, eu terei limite de 1 vezes raiz quadrada de 1, porque ó, x elevado a 0 é 1, mais 1 sobre x ao quadrado, sobre 3 vezes 1, mais 2 sobre x elevado a 1, com x tendendo o quê? Ao mais infinito. 1 vezes a raiz quadrada de 1 mais sobre x ao quadrado vai ser igual ao limite da raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x ao quadrado sobre 3 mais 2 sobre x, com x tendendo o quê? Ao mais infinito. Próximo passo. Vou aplicar a propriedade operatória de limites, que diz que o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites dessas funções. Aplicando, eu terei que limite da raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x ao quadrado sobre 3 mais 2 sobre x, quando x tende ao mais infinito, vai ser igual ao limite da raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x ao quadrado, quando x tende ao mais infinito, sobre o limite de 3 mais 2 sobre x, quando x tende ao mais infinito. Próxima etapa. Irei aplicar a propriedade que diz que o limite da raiz enésima de uma função é igual à raiz enésima do limite dessa função. Portanto, eu terei que limite da raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x ao quadrado quando x tende ao mais infinito vai ser igual à raiz quadrada do limite de 1 mais 1 sobre x ao quadrado quando x tende ao mais infinito. O denominador eu preservo. Então, mantenho limite de 3 mais 2 sobre x quando x tende ao mais infinito. Próxima etapa. Cheguei neste ponto, aplico outra propriedade operatória de limite, que diz o quê? Que o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. Então, onde antes eu tinha raiz quadrada do limite de 1 mais 1 sobre x ao quadrado quando x tende ao mais infinito, vou escrever raiz quadrada do limite de 1 quando x tende ao mais infinito, mais limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende ao mais infinito. Isso sobre limite de 3 quando x tende ao mais infinito, ó, estou aplicando a propriedade no denominador dessa fração também, mais limite de 2 sobre x quando x tende ao mais infinito. Cheguei neste ponto, lembro da propriedade operatória de limites que diz o quê? Que o limite de uma função constante é a própria constante. Então, o limite de 1 quando x tende ao mais infinito vai ser igual a 1. Limite de 3 quando x tende ao mais infinito vai ser igual a 3. Logo, eu terei raiz quadrada de 1 mais limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende ao mais infinito sobre 3 mais limite de 2 sobre x quando x tende ao mais infinito. Próxima etapa. Cheguei neste ponto, posso substituir na variável o valor ao qual o limite dela está tendendo, que é o quê? Mais infinito. Logo, eu terei raiz quadrada de 1 mais 1 sobre mais infinito ao quadrado, porque eu não tenho aqui ó, x ao quadrado. Estou colocando na variável o valor ao qual o limite dela está tendendo. Infinito ao quadrado é infinito. Qualquer valor real dividido pelo infinito, seja ele positivo ou negativo, é zero. Raiz quadrada de 1 mais 0 é igual ao quê? Raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. No denominador, vou ter 3 mais 2 sobre o mais infinito. 2 dividido pelo infinito positivo, 0. 3 mais 0, 3. Então, eu tenho que o resultado final desse exercício é 1/3. Então, o limite deste exercício é 1/3. Bom, eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.